Então, ó, vai ficar quebradinho aqui, ó. Porque minha aula perguntou por que menor. É menor porque, olha só, a boca fechada está voltada para essa fração, ó. A boca fechada está voltada para essa fração. Eu inverti assim, né? Eu inverti e passei esse cara para o outro lado. Então, ó, a boca fechada tem que estar voltada para a fração. Então, por isso que é menor, entendeu? Não, porque eu não mudei ele de lado. Eu só inverti toda a fração, a equação, eu não alterei ele de lado. Ele ficou todo mundo no mesmo lado, tá? Não foi alterada. Então ele continuou positivo. Quem mudou de lado foi esse daqui, o x mais 3. Aí, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui vai dar 13x menos 9. Aqui, na hora que eu faço a divisão, vai ficar mais x mais 2 vezes menos x menos 3. Certo? Vou continuar. A Laura perguntou: só pode fazer pelo método do quociente se o outro lado for igual a zero? Sim. Eu só consigo fazer o método do quociente se esse lado for zero. A Alice perguntou: o exercício 3, gostaria de saber se resolvo fora da raiz e aí depois preciso voltar nele ou se esquece ela. Fiquei confuso. Não, eu vou fazer o 3. O 3 é o próximo que eu vou fazer. Aí eu vou tirar essa dúvida aí. Ó, então agora aqui eu faço uma distributiva, né? Então ficou 13x menos 9. Fazendo a distributiva, ficou menos x quadrado, menos 3x, menos 2x, menos 6. Tudo isso dividido por x mais 2, é menor do que zero. Ó, é uma equação de segundo grau aqui, que é menos x quadrado. Tá cortando? O que tá cortando? O áudio? A folha. Aí. Ficou boa? Beleza. Ó, então, ó, ficou menos x quadrado, ficou menos 5 mais 13 mais 8x, menos 15, dividido por x mais 2, menor do que zero. Agora você pode aplicar o método do quociente. Pronto, a gente está preparado para o método do quociente, ó. Essa é a equação 1, essa é a equação 2. Tá certo? Então, ó, na hora que eu for resolver a equação 1, você lembra? Mesmo esquema. Menos x quadrado mais 8x menos 15 igual a zero. Acha as duas raízes. Quem que são as duas raízes aqui? x1 e x2. A soma vai dar mais 8 e o produto vai dar 15. Então, ó, uma é 3 e a outra é 5. Certo? Faz o esboço do gráfico. A segunda parte é sempre o esboço do gráfico. Cuidado, essa concavidade é para cima ou para baixo? Para baixo. Mas, ó, cuidado que o produto é C sobre A. O C é menos 15 e o A é menos 1. Entendeu? Então, por isso que o produto deu 15. Entendeu? Beleza. Então, ó, para baixo, concavidade para baixo. Agora, ó, o que a gente tem? Cuidado, não tem igual. Então, é bolinha aberta nas duas raízes. Tá certo? Não tem igual, bolinha aberta nas duas raízes. Uma raiz é 3 e a outra raiz é 5. Estudo do sinal. Como que fica o estudo do sinal? Essa parte é positiva, essa parte é negativa e essa parte é negativa. Beleza? Fiz o estudo do sinal. Agora, ó, eu vou para outro pedaço. Equação 2, agora eu vou resolver a equação do primeiro grau. Ó, você viu que não tem nada de diferente do que eu fiz na sala de aula. Nada diferente, tá? Então, ó, equação 2. Equação 2 fala assim, ó. X mais 2 igual a zero. Você tem que achar a raiz, certo? Equação 2, x mais 2 igual a zero. A gente descobre que a raiz é menos 2. Faz o esboço do gráfico. Equação do primeiro grau, o gráfico é uma
reta. A reta é crescente. Por que a reta é crescente? O número que multiplica o x é positivo. Ó, bolinha aberta. Bolinha aberta. Sempre quem está embaixo é bolinha aberta, independente se tem igual aqui ou não. Então, ó, bolinha aberta para o menos 2. Para baixo do menos 2, negativo. Para cima do menos 2, positivo. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Vou colocar a câmera um pouco mais para cima, né? Senão vai ficar cortando toda hora. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então, ó, vamos lá. Então agora eu vou fazer o varal, certo? Então, ó, o próximo e último passo é o varal. Varal da primeira equação, varal da segunda equação e o varal da solução. Então, ó, primeira equação. Quem que são as raízes da primeira equação? 3 e 5. Então, eu tenho 3 aqui e tenho 5 aqui. Bolinha aberta para os dois. Qual que é a raiz da segunda equação? Menos 2, mais para trás. O que eu faço? Pontilhado, dividindo em regiões. Então, agora eu tenho regiões. Ó, lembrando, hein? Antes do 3 é negativo. Antes do 3 é negativo. Entre o 3 e o 5 é positivo. Depois do 5 é negativo. Aqui, antes do 2 negativo, depois do 2 positivo. O que você faz na solução? Jogo de sinal. O inimigo do meu inimigo, meu amigo. O inimigo do meu amigo, meu inimigo. O amigo do meu amigo, meu amigo. O inimigo do meu amigo, meu inimigo. Pronto. Fez jogo de sinal. Ele está interessado em quê? Ele está interessado em valores menores do que zero. Valores menores do que zero são valores negativos. Tá? Alguma dúvida até aqui? Fala pra mim, sim ou não? Não. Tá, beleza, todo mundo fera. Ó, eu quero que você fale do fundo do seu coraçãozinho. Você consegue compreender que isso daqui é igual aos exercícios que eu fiz na aula? Responde aí, sim ou não? Sim. Beleza. Tá. Não tô falando que é fácil, tá? Só tô falando que é um processo. Que se você pegar o processo, sempre vai ficar nesse esquema da Jurema. Ó, eu tô interessado em valores o quê? Em valores negativos. Quais são os valores negativos? Esse e esse. Então, ó, a minha solução é entre o menos 2 e o 3 e valores maiores do que 5. Solução quebrada. Se é a solução quebrada, eu preciso da união. Então, ó, bolinha aberta, do menos 2 ao 3. União, ó, do 5, bolinha aberta e não para. Se não para em nenhum valor e vai para a direita, quer dizer que esse valor é infinito. Bolinha sempre aberta no infinito. E é isso aí, do infinito além, como já dizia aquele astronauta de brinquedo. Beleza? Então, ó. Astronauta? Alternativa E. Ah, o Buzz Lightyear não é um astronauta? Astronauta. Essa folha aqui? Beleza? Sucesso internacional? Temos dúvidas? Não temos dúvidas? Pode falar, Luísa. Você pode fazer a outra solução? Posso sim. Ó, vou tirar essa folha aqui um pouquinho. Se precisar, você me pede de novo que eu volto ela. A outra solução vai ficar assim, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? Sempre share. Ó, o x está entre o menos 2 e o 3. Então, ó, menos 2, x e 3. Sempre a boca vai ficar para a direita. A boca aberta vai ficar para a direita quando o x está entre dois números.
E aqui o x é a cobrinha, né? A cobrinha está à direita do 5. Então, ó, ou o x, se está à direita, ele é maior, boca aberta para o x. Maior do que 5. Pronto, essa é outra solução. Okay. O Jorge perguntou, não poderia ter passado só multiplicando por outro lado? Você poderia, tá? Poderia sim. Você poderia passar ele para o outro lado, mas mesmo assim você vai ter que fazer uma inequação do segundo grau. Aí vai ter que passar. Poderia? Não poderia. Não poderia. Vai dar um problema de. Vai dar um problema de sinal, tá? Não poderia. Tenta fazer passando para o outro lado, eu acho que não bate. Eu não tenho certeza que eu tô te respondendo, mas ó, sempre quando eu tenho algo termo dividindo, se eu passar esse termo para o outro lado multiplicando, se esse termo for negativo, eu preciso inverter a desigualdade. E como eu tenho que passar para lá e eu não sei se eu vou inverter ou não a desigualdade, dependendo do intervalo, eu preciso inverter a desigualdade. Então, o que é o sempre correto é sempre você passar todo mundo para o mesmo lado e fazer o MMC. Nunca numa equação passa esse termo para lá multiplicando, porque essa desigualdade inverte dependendo se esse número for negativo ou positivo. É uma coisa que não acontece na igualdade, tá? Então não poderia mesmo não. Fritarem nas perguntas, hein? A Laura falou, Rafa, mas e se eu não passar para o outro lado, eu não sei se é zero? O problema é que, claro, o x tem que ser diferente de 2, tá? Então não vai dividir por zero, isso é claro. Mas o grande problema é que quando eu passo para o outro lado, tem alguns intervalos que esse cara de baixo é negativo. Aí teria que mudar esse sinal aqui, aí fica complicado. Isabela, Rafa, você multiplicou em cruz ali nas frações? Não, eu fiz MMC. Na hora que eu cheguei nas frações aqui, eu fiz MMC, elefantinho, ó. Quando eu tenho um número diferente, 1, eu copio um número diferente. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. O Gabriel perguntou: A fica positivo, dá errado? Da equação do segundo grau? Se você trocar todos os sinais certinho, trocar a desigualdade, não dá não. Dá a mesma coisa. Mas assim, ó, claro, você pode passar todo mundo para lá, para tudo ficar positivo e achar as raízes. Mas você tem que lembrar que a concavidade é para baixo, tem que tomar cuidado com isso. Tá? O Lucas falou que ele fez multiplicando e deu certo. Deu certo? Pode ter sido fortuito. Eu preciso fazer a conta certinho. Não vou fazer agora, mas eu preciso fazer a conta para ter certeza disso aí. Mesmo multiplicando. No exercício 6 seria melhor trabalhar com frações ou com vírgula? Eu vou chegar lá, calma. Beleza? Então, eu vou fazer agora o próximo exercício, o exercício 3, que é um pedido aqui da galera. Vamos lá, vamos ver qual que é o exercício 3. O exercício 3 fala assim, ó. Para que o domínio da função f de x é igual a raiz de x vezes x menos k mais 1, seja todo o conjunto dos reais, deve-se ter que, tá? Ele quer saber quando o domínio dessa função é os reais de acordo com k, tá bom? Bem, eu vou fazer uma pergunta aí. O domínio está relacionado a quem? Gri, gri, gri? Não. Não é imagem. Mais alguém? Ao x. Muito bem, Jorge. O domínio está relacionado ao x da função, tá? Então, assim, o domínio está sempre relacionado ao x da função. Bem, alguém lembra alguma restrição para valores numéricos dentro da raiz?
raiz quadrada. Eu posso tirar a raiz quadrada de qualquer número reais? Isso aí, Eduardo. Eduardo falou assim, ó, negativos. Raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. Do zero até existe. Raiz de zero é zero. Então, o que está dentro da raiz quadrada, agora eu vou responder a pergunta da Alice. Eu tenho que trabalhar com o que está dentro da raiz ou não? Eu tenho que trabalhar só com o que está dentro da raiz. Então, ó, o que está dentro da raiz tem que ser um número positivo, maior do que zero. Tá claro isso? Sim ou não? Beleza. Beleza. Ó, agora eu vou fazer uma distributiva aqui, né? Faz um chuveirinho, chuveirão. Ficou x quadrado menos kx mais 1 maior do que zero. Essa daqui é uma inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o Bhaskara, né? Você precisa sempre achar as raízes, fazer o esboço e acabou. Só que eu não tenho um valor aqui, eu não sei esse k aqui. Então tudo vai depender do k. Bem, se tudo vai depender do k, o que eu quero? Eu quero que essa equação exista para qualquer valores reais. Vamos voltar lá na pergunta. Ó. Ele fala lá, ó, para que o domínio da função seja todo o conjunto dos reais, então o que ele quer dizer? Ele quer que isso daqui vale para qualquer valor dos reais. Então o x pode ser qualquer número que vai dar certo. Então quer dizer o quê? Que essa equação do segundo grau é sempre positiva. Para essa equação do segundo grau ser sempre positiva, eu já sei que essa equação do segundo grau é concavidade para cima. Se ela é concavidade para cima, ó, tem um negócio que eu vou falar aqui que é de extrema importância. Ela é concavidade para cima, eu quero que ela seja sempre positiva. Para ela ser sempre positiva, ou ela vai tocar uma vez no eixo x, ou ela não vai tocar no eixo x. É isso que eu espero da minha parábola. Toque uma vez no eixo x ou não toque no eixo x. Por quê? Qualquer valor aqui é positivo nessas duas figuras. Se tivesse duas raízes, ele ia ter uma parte negativa. Eu não quero. Eu quero que ela sempre seja positiva. Então quer dizer que ela vai tocar uma vez no eixo x ou não vai tocar. Por que só positivo? Porque ó, ele quer valer isso aqui para qualquer valor de x. Para valer para qualquer valor de x, o que está dentro da raiz tem que ser positivo. O que está dentro da raiz ser positivo significa que a equação do segundo grau tem que ser sempre positiva, independente do x. Para ela ser sempre positiva, independente do x, ou ela tem duas raízes reais iguais, ou ela não tem raízes reais. Então, ó, o delta precisa ser igual a zero e maior do que zero ao mesmo tempo. Então, significa o quê? Que o delta dessa função tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, ó, b quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. Quem que é o b? O b é o k. Então, k quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 precisa ser maior do que zero. K quadrado menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Pronto, caí numa inequação do k. Vocês sabem me falar quais são as raízes dessa inequação? As raízes dessa inequação tá fácil, né? K igual a 2 e K igual a menos 2. Faz a parábola, ó, concavidade para cima, porque o K quadrado é positivo. Menos 2 e 2. Ela é negativa aqui, positivo aqui e positivo aqui. Eu estou interessado em valores o quê? Em valores positivos. Então, ó, essa é a minha solução. Fiz errado. Tem negócio errado. Não é maior, é menor ou igual, né? Tem que ser negativo, porque se for maior ou igual a zero, tem duas raízes distintas. É menor igual, tá? Menor igual. Então a minha solução é aqui, ó. Dentro do menos 2. É o negativo que eu quero, tá? Porque o delta tem que ser negativo, né? Aqui eu escrevi errado também, né? O delta tem que ser negativo, não positivo. Tá? Então a solução está entre menos 2 e 2. O K, então,
é maior ou igual a 2, menor ou igual a 2. Não, eu inverti mesmo, tá? O K tem que estar entre menos 2 e 2, porque o delta tem que ser um número... Eu quero valores negativos para o meu delta, né? Eu quero delta igual a 0 ou menor que 0. Tá? Ó, eu vou fazer essa parte aqui de novo. Ó, o 3, ó. Eu tenho essa equação, que isso aqui tem que ser positivo, porque é o que está dentro da raiz. Então eu faço a distributiva, blá, blá. Tá? Então, fazendo a distributiva, eu tenho uma equação do segundo grau. X² menos kx mais 1 maior do que 0. Bem, o que eu sei? Para dar positivo, a minha equação tem que ser com a parábola tocando uma vez no eixo x ou a parábola não tocando. Quando a parábola toca uma vez, o delta é 0. Quando a parábola não toca, o delta é negativo. Tá bom. O que vai acontecer? Se a parábola não toca, ela é negativo, vai acontecer isso aqui, ó. O delta, que é igual a b² menos 4ac, tem que ser menor ou igual a 0. Tá certo? Então, ó, ficou. Quem que é o b? O b é o número que multiplica o x². O b multiplica o x. É k. Quem que é o a? O número que multiplica o x². 1. Quem que é o c? 1 também. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 0. Então, k² menos 4 tem que ser menor ou igual a 0. O que a gente sabe? Que uma raiz é o menos 2 e a outra raiz é o 2. O que eu faço? A parábola. A parábola do k. Eu estou fazendo a parábola do k. A parábola do k é com cavidade para cima, com bolinha cheia, no menos 2 e no mais 2. Aqui, ó, eu faço jogo de sinal, mais, menos, mais. Eu estou interessado em valores o que para o k? Negativo. Os valores negativos estão entre menos 2 e 2. Então, portanto, o k é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Essa é a solução. Temos várias perguntas. O Jorge falou, mas e se for menor do que 0, não tem raiz, né? Na verdade, menor do que 0 não é que não tem raiz. Você não tem raízes reais. Você tem duas raízes complexas, mas você não tem raízes reais. A Laura perguntou, se ele é menor do que 0 e não tem raiz de números negativos, como a gente achou as raízes? Não, menor do que 0, ele tem raízes, só não são reais. A Isabela falou, por que o delta inverteu o sinal? Eu peguei os deltas negativos porque eu quero o gráfico assim, ó. Eu só estou interessado em valores positivos, para sempre. Para uma equação do segundo grau ter valores positivos, sempre, para qualquer x, tem que ser um desses dois. Rafa, não entendi porque a concavidade tem que não tocar ou tocar uma vez, e porque a última você fez tocando duas vezes. Tá. A Evelyn falou que eu ignorei ela. Cadê você, Evelyn? Mas você falou que você só não entendeu, eu expliquei de novo. Faz essa outra pergunta aí que eu perdi já no chat, Evelyn. Vou responder o que a Laura falou. A Laura falou assim, por que essa parábola toca uma vez e não toca, e essa toca duas vezes? Porque assim, essas duas parábolas estão relacionadas a essa equação, que está relacionada ao domínio da função, o domínio dessa função. O que eu quero? Que o domínio dessa função seja sempre positivo. Para ser sempre positivo, a equação do segundo grau pro x tem que ser assim ou assim. Pro x. Tá? Pro x tem que ser assim. Então, eu quero o quê? Eu quero um delta igual a 0 e menor do que 0, que é essa condição. O b² menos 4ac da equação do x tem que ser menor ou igual a 0. Só que na hora quando você vai resolver o delta depende de k. Como o delta depende de k,
eu estou resolvendo agora uma inequação do segundo grau para o K. Como que eu resolvo uma inequação do segundo grau para o K? Encontro as raízes, esboço o gráfico e faço o estudo do sinal. Esse K tem duas raízes. Então o gráfico vai passar duas vezes no eixo X. Uma é positiva, outra é negativa, uma é positiva. Então por isso que acontece o que eu coloquei aqui. Tá? O Eduardo faz a prova real, professor. Assim dá para provar que as raízes de um número complexo. Evelyn. Não, eu disse que se for menor do que zero vai ser negativo. E dentro da raiz não pode ter valores negativos. Isso que eu não entendi. Entendi. Sua pergunta é complexa. Ó. Por quê? Aqui eu estou falando de x. O x pode ter números negativos. Eu posso substituir o menos 1 aqui. Não tem problema. Mas eu substituo o menos 1 quando eu faço a conta inteira, tem que dar um número positivo. Para substituir qualquer valor de x, não importa se ele é negativo ou positivo, e essa conta ser um número positivo, o meu grafo da equação do segundo grau tem que ter essa cara. Na hora, então tem que ser delta igual a zero ou delta menor do que zero. Na hora que eu estou resolvendo delta, o meu delta depende de k. Então quer dizer o quê? Se k quadrado menos 4 for menor ou igual a zero, essa condição é satisfeita automaticamente. Então, para qualquer valor de x, pode ser negativo ou positivo, essa equação como um todo vai dar um número positivo. Quando eu resolvi essa equação, eu descobri, para um intervalo de menos 2 a 2, essa equação é sempre um número positivo. Tá claro isso, Evelyn? A Isabela falou assim, ó, Rafa, você disse que existe valores de raiz negativa, mas que não era real. Mas os dois valores de x é real? Ó, não entendi sua pergunta. A Laura falou, quando a gente do Exatos vai ver domínio contra domínio. Entendi. Vocês vão ver mais pra frente, vocês vão ver mais lá no final, tá? Vocês vão ver domínio contra domínio mais no final. O número 2 ali da parábola é real. O número 2 da parábola é real. Mas nota, esse número 2 não tem nada a ver com o x. É o k. É outra coisa. Tá? Ó, eu não resolvi essa equação. É esse que é o ponto. Ó. Eu não estou resolvendo essa equação. Eu comecei a resolver o delta dessa equação, só que o delta dessa equação depende de um k. E aí, com isso, eu encontrei um intervalo para o valor do k, que essa equação tem um delta igual a zero ou um delta negativo que não possui raízes reais. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se eu pegar um k igual a zero, jogar um k igual a zero aqui, você vai ver que a solução é esse gráfico aqui, para o x. Tá certo? Todo mundo entendeu isso? Esse exercício é importante, tá? Beleza? Ou vocês já desistiram? Não desiste de matemática, não. A gente vai passar por coisas fáceis e coisas difíceis ao longo do ano, tá? E não desiste, não. Continua na sua luta aí, que você vai ver o quanto você vai evoluir. Tá? Não desiste, não. Não desiste. Que vai dar certo. Tô só a Sara. Não, calma. Calma! Tá nada. Vocês estão tudo exagerando, triste. Não, nada a ver. Ó, vou fazer os 5 agora. O 5 que é muito parecido com esse exercício que eu fiz, ó. Ele fala assim, ó, o conjunto representado o conjunto A representa o domínio da função, que é dentro de uma raiz ali. O conjunto B é a solução da inequação. Em relação ao conjunto A e B, assinale que for verdade. Então, ó, eu vou ter que resolver as duas separadamente, tá? Então, a primeira é f de x igual a x menos 2x menos 3 dividido por x mais 9. Tá bom?
E aí depois eu faço a outra inequação. Vamos por partes, como diria Jack. Ó, então olha só. Tá todo mundo dentro da raiz, certo? Se tá todo mundo dentro da raiz, você espera o quê? Que todo mundo tá dentro da raiz seja um número positivo. Positivo. Eu espero que essa demora foi um delay. Maior ou igual a zero. Então, ó, muito bem. É isso aí, perfeito. Então, ó, x quadrado menos 2x igual. Tem que ser igual, Isabela. X quadrado menos 2x menos 3 dividido por x mais 9 tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom? De novo, a gente divide em duas equações. A de cima eu vou chamar de equação 1, a de baixo equação 2. Agora, eu vou começar a fazer mais rápido, tá? Então, ó, o que eu faço? A Laura perguntou, ô Rafa, mas e as raízes? Não interfere em nada? A raiz não interfere. A raiz que fez eu tomar essa decisão, porque a raiz só aceita valores positivos, então por isso que eu coloquei só isso. Ela perguntou se é só isso que a raiz interfere. Beleza? Isso aí. Então, ó, x quadrado menos 2x menos 3 tem que ser igual a zero. Lembra? Tem que fazer o Bhaskara lá, tudo bonitinho. A soma dá 2 e o produto dá menos 3. Então, ó, quer dizer que uma raiz... Soma dá 2 e... Isso. Então, quer dizer que é 3 e menos 1. Muito bem. Certo? Então, ó, faz o esboço do gráfico com cavidade para cima. Com cavidade para cima. Bolinha fechada no menos 1 e no 3. Positivo, negativo e positivo. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Pessoal, isso é treino, tá? Isso é treino. Aqui não tem nada demais. Você vê que eu sempre acrescento elementos nas listas que não estão na aula, porque não dá para me falar de todos os detalhes na aula. Então, por isso que é importante um plantão, para vocês tirarem as dúvidas de coisas diferentes. Por exemplo, isso daqui, né? Bem, a segunda parte é x mais 9 igual a zero. X é igual a menos 9, é uma reta uma reta crescente. Ó, cuidado, aqui é igual, mas esse daqui tá embaixo. Se tá embaixo é sempre bolinha aberta. O menos 9 tá embaixo, é sempre bolinha aberta. Negativo e positivo. Show de bola isso aqui? Fera. Então tá bom. Então, ó, agora eu faço o quê? Eu faço varal. Então, ó, eu tenho um exercício aqui. O 5. Agora eu vou pro varal para arrasar. Equação 1, equação 2 e solução. Na equação 1, quem são as raízes? Menos 3 e 1. Desculpa, menos 1, bolinha fechada, e 3. Na equação 2, quem que é a raiz? 9, menos 9, bolinha aberta. Faz o pontilhado, faz o pontilhado, faz o pontilhado. Sucesso? O que a gente faz? Jogo de sinal. Na equação 1, antes do 1 é positivo, entre o menos 1 e o 3 negativo, depois do 3 positivo. Na equação 2, negativo e depois tudo positivo. Faz o jogo de sinal, o amigo do meu inimigo, o amigo do meu amigo, meu amigo, o inimigo do meu amigo, meu inimigo, o amigo do meu amigo, meu amigo. Certo? Eu estou interessado em valores o quê? Em valores positivos. Quem são os valores positivos? Esses e esses. Então eu estou interessado em valores que são maiores do que menos 9 e menores do que 1 e valores maiores do que 3, certo? Essa é a solução do A, tá? O A está dentro dessa solução aqui. Agora vamos resolver o B. Tá tranquilo até aqui? Responde aí, sim ou não?
Então, vou resolver o B. Esse é o A. O A é x menos 1 que multiplica x² menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Produto. Muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Eu vou resolver cada uma das equações. Vou chamar uma equação de 1 e uma equação de 2. Tá? Na equação 1 é uma equação do primeiro grau. Então eu já vou encontrar a raiz é 1. A reta é uma reta crescente que tem bolinha aberta no 1, porque não tem igual aqui. Bolinha aberta no 1, negativo e positivo. A equação 2, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Quem que são? A soma deu 5, o produto deu 6. Então uma raiz é 2 e a outra raiz é 3. Concavidade para cima. Uma raiz, bolinha aberta no 2, bolinha aberta no 3. Mais, menos, mais. Tá? Agora eu faço o jogo de sinal. Então, varal a equação 1. Quem que são os resultados? A equação 1, o resultado é 1. Bolinha aberta. Na equação 2, quem são os resultados? 2 e 3. Então, ó, esse é o esquema. Antes do 1, negativo. Depois, esse aqui é o número 1. Depois do 1, positivo. Antes do 2, positivo. Entre o 2 e o 3, negativo. Depois do 3, positivo. Inimigo do meu amigo, meu inimigo. Amigo do meu amigo, meu amigo. Amigo do meu inimigo, meu inimigo. Amigo do meu amigo, meu amigo. Pronto. Ele está querendo o quê? Valores negativos. A solução dele está aqui no 1 e a solução dele está aqui no 2 e no 3. Certo? Eu vi que tem dúvidas ali. Rafa, a Laura, Rafa, por que A1 é maior do que 0? Opa, igual, eu errei. Eu vi errado. Eduardo, eu achei que tinha que fazer multiplicação. Não. Sempre quando tá produto, você não faz a multiplicação, você deixa. É, mais simples do que você imaginava. Por que a bolinha aberta? Bolinha aberta porque aqui não tem igual, aqui é só menor. Tá bom? Beleza, todo mundo feliz até aqui. Vocês estão felizes, eu estou feliz. Então, ó, ainda não acabou, né? Porque, o que ele quer saber mesmo? Perdi o exercício? Não, achou. Nossa, a gente vai ter que verificar uma por uma. Que desastre. Tá bom. Então, ó, eu vou escrever a solução de cada uma delas. A solução do A. A solução do A é de menos 9 a menos 1, união com 3 até o infinito. Essa é a solução do A. Solução do B. Ó, o x é menor do que 1 e não para. Então vai de menos infinito a 1. Tudo aberto. União de 2 a 3. Tudo aberto. Tá certo? Sim ou não até aqui? Sim. Ó, aí ele faz uma pergunta assim, ó. Ele quer saber a intersecção, a subtração, a união, a subtração de B com A e se o A está contido em B. Loucura, né? A gente vai ter que fazer todas. Então eu vou fazer um varal para... eu vou fazer no varal. Ó, eu vou fazer um varal para a gente poder responder todas de uma vez. Tá certo? Vamos manter a informação aqui. E aí, fazer o varal. Esse exercício aqui é bom para treinar. Então, ó, eu tenho
o varal do A, vou fazer o varal de rosinha. Varal do A. O varal do A vai de menos 9 aberto, ali vai ser de 1, né? Então, tá. Vai ser de menos 9 aberto a menos 1 aberto e do 3 fechado. Não, 1 é fechado também. Menos 1 é fechado. A 3 para frente. O varal do B é de 1, mais ou menos aqui, aberto. Vou colocar o 2 aqui. Vou colocar o 1 aqui, o 2 aqui. E o 3 na mesma linha. Só que esse 3 é aberto. Tá? Então, ó, no A, a solução está nesse intervalo. E nesse. No B, a solução está nesse intervalo e nesse. Tudo bolinha aberta. Eu vou fazer todos os casos. União, intersecção e subtração. Primeiro eu vou responder a união. Ó, lembrando, a união pega tudo. A união vai ser do menor ao maior valor. Então, ó, a união vai ser do 1 até o infinito. Na hora que eu unir esses dois conjuntos, ó, vai ficar do 1 ao infinito e do 2 ao infinito. Só vai ter um buraco aqui no meio. Vocês concordam com isso? Porque a união, ó, eu vou somar esses dois conjuntos. Na hora que eu somo esses dois conjuntos, ó, eu pego todo mundo. Pegar todo mundo, então quer dizer, é o do menor ao maior valor dos dois conjuntos juntos. Então é do 1 ao infinito. E aqui, ó, é do 2 ao infinito. Concorda ou não concorda? Concordo. Então, ó, ficou do 1 ao 2. Então, ficou do 1 para trás e do 2 para frente. Agora, ó, vou fazer a intersecção. A intersecção de A com B é só a região comum. Qual que é a região comum desses dois? Ó? A região comum desses dois, ó, essa daqui que eu estou pintando, ó, é uma região comum dos dois. Do menos 9 ao menos 1 é uma região comum, tá? Certo? Então, ó, o que vai acontecer? Nessa situação aqui, cuidado, bolinha aberta aqui. Então, na intersecção, ficou bolinha aberta no menos 9 e bolinha aberta... Não, e bolinha fechada no 1, porque o menos 1 está aqui dentro. Vi mensagens assustadoras aí? Ou não? Beleza, tá tudo correto por enquanto. Todo mundo feliz ou infeliz? Então agora só falta fazer a subtração do A com B e a subtração do B com A, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tudo aqui. Esse exercício é um resumo de tudo que a gente viu, hein? O exercício aqui resumiu. É só isso. O 2, ó. O 2 não tem intersecção com ninguém, ó. Tá vendo? O 2 não tem intersecção com ninguém. E nem esse 3 aqui. O 3 bate com 3, mas aqui é a bolinha fechada, aqui é a bolinha aberta, então não tem intersecção. Tá? Não tem elemento comum nessa região. Beleza? Agora a subtração. A subtração, eu vou pegar o A e tirar tudo que é comum ao B. Ó, tudo que é comum ao B a gente já viu, que é do menos 9 ao menos 1. Então essa parte morre. Só sobra quem na subtração de A com B? Na subtração de A com B, só sobra o 3 para frente. E a bolinha continua fechada, porque essa bolinha aberta não tira esse 3 aqui de dentro. Então essa é a subtração de A com B. Por enquanto a subtração de A com B tá tudo tranquilo. Agora falta a última, que é a subtração de B com A, é o invertido. Então, ó, isso aqui eu já posso tirar já, né? Então é B menos A. Ó, na subtração de B menos A, eu vou tirar do B o que tem em A. Então eu vou tirar o menos 1. O menos 9 eu não tiro, porque o menos 9 não está em A. Isso daqui passa em leso, não aconteceu nada. Então, ó,
o 2 aberto e o 3 fechado continua normal. Agora aqui, o 1 aberto continua normal. Só que esse 1 aberto, ó, eu vou tirar até o menos 1. Até o menos 1 não tem mais nada. E do menos 9 para trás continua normal. Do menos 9 para trás continua normal. Essa é a subtração de B com A. Beleza? Tá. Então, ó, o que a gente pode concluir? Agora já dá para responder lá. Volta lá. Você não entendeu a última? Ó, eu volto. Ó, funciona assim, ó. O B vai do 1 para baixo. Só que essa parte azul aqui, ela vai ter que ser subtraída. Então eu vou tirar essa parte azul. Então, ó, aqui só vai sobrar um pedaço do 1 ao menos 1. Do 1 ao menos 1. O resto vai ser retirado. O 9 fica com uma bolinha fechada. Por quê? Eu não tirei o menos 9 aqui. E tudo que está depois do menos 9 continua. Do menos 9 para cá continua. E essa parte aqui não é afetada, porque não tem uma região comum aqui nos dois. Entendeu isso? A Laura falou que ela não entendeu o A menos B. Ó, vou fazer o A menos B. Ó, o A menos B, ó. O A e eu tiro o B. Ó, mas você já viu que toda essa parte aqui já não é uma parte que pertence ao B? Se eu vou tirar toda essa parte que pertence ao B, ó, não sobra nada dessa parte do A. E aqui não tem intersecção, então só sobrou esse pedaço. Tá certo? A Isabela voltou a questionar falando assim, ó. Mas você disse que quando tá uma em cima do outro, um em cima do outro, não acontece. Entendi não, você falou. Fala aí de novo. Ó. Mas, ó, aqui, por exemplo, ó, o 9 não tirou nada, continuou bolinha fechada. Mas o menos 1 tá bolinha fechada. Ele tira o menos 1, ó. Bolinha aberta no menos 1. Entendeu isso? Ó, a bolinha fica aberta aqui porque aqui é fechada. A fechada tirou. Então a fechada tira o que tem lá. Se ela tira o que tem lá, não sobra nada, a bolinha fica aberta. Quando é subtração, a bolinha fechada tira o que tem lá. Se ela tira o que tem lá, não sobra nada, fica aberta. Entendeu? Perfeito. Ó, então, ó, vamos voltar. Bem, e aí? Afirmativa 1 é verdade? A intersecção é de menos 9 a menos 1? De menos 9, a intersecção de menos 9 a menos 1. Bolinha aberta no menos 9 e bolinha fechada no menos 1. Então a primeira sentença é verdadeira. A segunda sentença fala assim, ó. A menos B é maior ou igual a 3. A menos B é maior ou igual a 3. Verdade. A quarta sentença fala que a união é do 1 para baixo e do 2 para frente. Perfeito, verdade também. Isso aqui é a quarta sentença, né? A oitava sentença fala que a B menos A vai ser menor do que menos 9, com bolinha fechada. De menos 1 a 1, tudo bolinha aberta. De 2 bolinha aberta a 3 bolinha fechada. Verdade também. É o que a gente obteve de resultado. E na 16, ele pergunta se o A está contido em B. Para estar contido, todos os elementos de A têm que ser elementos de B. É verdade que todos os elementos de A são elementos de B? Todos os elementos de A são elementos de B? Não, é falso. É falso. Porque esses elementos aqui, ó, esse do 3 para frente, ó, ninguém é de B. Então é falso. Por que a 8 está certa? A 8 está certa. Ah lá, porque a 8, ó, vai dar igualzinho a nossa resposta, ó. Vou voltar lá na 8. Ó, valores menores do que 9 com bolinha fechada no 9. Valores entre menos 1 e 1
com bolinha aberta no menos 1 e no 1. Valores entre 2 e 3 com bolinha aberta no 2. Ele deu bolinha aberta no 3, né? Será que saiu errado? Bolinha aberta no 3. Deixa eu ver qual que é essa daqui, né? Ah, é B menos A. Ó, não, eu que errei, ó. Porque a bolinha é aberta aqui no 3 no B. Então a bolinha é aberta. Então por isso que tá verdade. Beleza? Entenderam isso? Volto. Ó, agora eu vou fazer vocês fazerem uma escolha de Sofia aí. Vocês querem continuar com essa lista ou quer mudar para física? Porque ainda eu tenho aqui 10, 12 e 8 aqui de pedidos. Vixe, teve uma avalanche de física aí. Física, física, física. Todo mundo quer ir para física? Vocês precisam dar opinião, pessoal. Eu posso te mandar a foto do que eu tenho dúvidas, depois não pode? Pode ser física então. Que outra folha que você quer voltar, Laura? Essa daqui? Dá tempo de fazer o 12? Vamos ver. A última. The last one. A última. Deixa eu ver se dá tempo de fazer o 12. Pera aí, Laura. Segura a emoção, hein. Não. O 12 é bem complexo. O 6, me perguntaram se o 6... O 6 você faz o sisteminha lá. Você faz o sisteminha, você resolve de um lado, resolve do outro. Não, não vai ter fração. Esse daqui, ó, que tá na tela, o 6, você quebra com o sisteminha igual na aula. Vai ter fração? O que tá acontecendo? Ah, vocês estão falando com o resultado da solução. Ah, não, entendi. Entendi. Tá. Não, vai ter, mas... Aí você faz a divisão e já era. Beleza? Agora vai voltar lá, ó. Pra você ficar feliz aí, aí a última folha aí, ó. Lindo, leve e solto. Ó, não fiquem preocupados. Na semana que vem a gente volta nessa lista aqui pra fazer ela de novo. Mas vocês não param, continuam fazendo as outras. Tá? Beleza? Agora, na física, vocês vão querer fazer o quê? Vocês vão querer fazer o da apostila ou vocês querem fazer da lista? Apostila, beleza. Tá bom. Ó, vocês precisam começar a se organizar mais esse negócio aí. Ah, se você quiser ficar, você pode até ficar, mas você não vai ter os exercícios, né? Tá? Aí o pessoal de exatos, o Igor já foi embora já. Ó, que dia que é hoje? Lembrando que sábado de manhã tem aula, né? Sábado de manhã tem aula. Mas vocês estão com dúvida em MCU? Vixe. MCU, hein? Que loucura, hein? Ó, então vamos fazer assim, ó. O que vocês têm dúvida
da apostila de movimento circular, dúvida nos exercícios de aula, que é atividades. Vocês têm dúvida nas atividades? Vocês fazem o exercício das aulas? Isabela falou que tem uma na página 34. Qual que você tem dúvida, Isabela? Tá bom. Do praticar, vocês têm dúvida no praticar? Então fala aí que vocês têm dúvida do praticar. Vinte e dois, 23, 34. Tem um 34 comum ali. Só do MCU. Só do MCU. Cada um tem uma dúvida num lugar, hein? Então eu vou fazer outra pergunta. Lei de Newton. O que vocês têm dúvida no praticar em lei de Newton? Ó, do movimento circular eu vou fazer o 34, 35, tá? Tem mais dúvidas comuns aí. 34, 35. Vou fazer o 51 do aprofundar. E lei de Newton? Ninguém tem dúvida da lei de Newton? Página 44. Qual exercício? Tá. Na apostila. Pessoal, vocês estão estudando? Eu tô achando que vocês estão tão devagar. Porque isso é muito pouca dúvida. Vocês estão fazendo os exercícios? Eu tô começando a ficar empavoroso. Responde aí, digita aí. Tô estudando, não tô estudando. Vamos fazer assim, ó. Semana que vem eu vou fazer um simulado de matemática e física para vocês fazerem online. Quero ver como vocês estão nisso aí. Porque eu acho que vocês não estão estudando nada. Aí a gente vai ver o que tá acontecendo com vocês aí. Cuidado com essa quarentena, hein? Jesus Cristo, hein? Aí eles não falam nada. Eles não falam que estão estudando. O que está acontecendo? Ó.
Então eu vou começar a fazer o 34, 35, 51 e depois eu vou voltando, vou fazendo os outros, né? Porque... Ó, deixa eu falar um negócio. Vocês estão sendo atropelados pelas listas? Essa é a hora de falar sim ou não. Porque ao invés de eu dar plantão, eu vou fazer aula de exercício. Que aí eu faço os exercícios, vai render mais. E aí? Vocês estão sendo atropelados pelas listas? Ninguém responde? Caiu todo mundo? Extender 4. Página 81. Praticar. Rafa, a gente tá respondendo. Você tem que descer o chat. Tá? É que não apareceu as mensagens pra mim. Deixa eu ver. Eu parei lá na página 44. Cadê? 51, aprofundar. 36, 51, 44. 52. Tá, lista 1. Até aqui eu tava acompanhando. Leis News na apostila. Ok. Falta uma lista. Só consegui fazer a lista. Os leis de Newton eu não fiz da apostila. Da apostila estou perdido. Estou estudando. A lista eu fiz toda. Eu também fiz a lista. Na sala parece que rende mais. É claro. Um pouco. Sim, mais ou menos. Sim. As listas não. Eu tô meio perdido na apostila. Porque além, eu tô sendo bom. Em exata sim. Eu aprendo mais sim, porque aí eu faço os da apostila para fazer os da lista. Ó, mas se você faz os da apostila para fazer os da lista, você está fazendo o caminho inverso. Por quê? Eu preparo minha aula em cima da lista. Eu faço uma lista com tudo que eu vou falar na aula para você praticar. Aí depois você vai para a apostila. Pode falar. Eu não faço o da apostila para fazer o da lista. Não faço. Verdade. Verdade. Tem as matérias de Química e Geografia que estão atrasadas. Você está atrasado na matéria de Química e Geografia? Todo mundo perdido na apostila. Estamos respondendo. Fico transitando entre os dois, só apostila. Rafa, tô confuso. Alguém avisa? Tá. Prefiro aula de exercício. Não. A prioridade é a lista, certo? Certo. A prioridade é a lista. As matérias em si estão atrasadas? Química, geografia, fora as aulas que a gente menos teve? Não, química tá tranquilo. Geografia tá tranquilo também. Porque geografia são 2 aulas por semana. Tá tranquilo. Então eu tenho que eu tô tentando acompanhar, mantendo o ritmo delas. Não, tudo bem, você tem que manter o ritmo delas mesmo. Mas tá todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo que é pra estar. Né? Só matemática e física que estão com uma aula a menos na semana. Eu tento compensar enxugando um pouco o assunto. E fazendo menos exercício na aula e dando mais plantão. Tá? Mas eu tô achando que eu vou ter que diminuir os plantões e fazer mais aulas de exercício. E aí eu vou deixar o plantão uma vez na semana só. Aí para vocês tirarem as dúvidas só do que vocês não conseguiram. Mas sabe por quê, Evelyn? Não adianta, cada um pede um exercício.
Porque assim, ó, por exemplo, ó, a gente tá aqui, tem 3 exercícios comuns de 14 alunos. Então eu prefiro fazer os exercícios que são mais importantes, pelo menos vocês fazem os exercícios mais importantes, eu tiro por dúvida uma vez na semana. Né? Eu tiro a dúvida uma vez na semana e é isso aí. E aí eu só dou aula de exercício. Vou lá, faço os exercícios da lista que são importantes. Aí na aula eu só dou a teoria e na. Então assim, ó. Mas só que se eu for dar só a teoria na aula, a aula vai ser mais rápida. Tá? Então. Eu vou fazer aulas de exercício também de manhã. Tá? A próxima aula de funções de matemática vai ser só exercícios. E de leis de Newton eu vou aproveitar essa lista nova para fazer exercício. Mas à tarde eu também vou fazer aula de exercício. Porque no plantão eu não tô sentindo que tá rendendo. Porque cada um tem uma dúvida e aí tá meio empaçocado. Tá? Então. E aí eu vou fazer duas aulas. Então, por exemplo, terça e quinta eu faço exercício. Porque assim, ó, por exemplo, com a turma do Exatas funciona no plantão. Eles fazem a lista certinho. Eles fazem a lista certinho e tudo mais. E com vocês não funciona direito não. Então com vocês eu vou selecionar exercício da apostila e vou fazer uma aula de exercício da apostila. Porque assim, a lista que eu passo, eu até acho que o plantão funciona razoável. Que também é uma lista um pouco menor, dá pra fazer meio que um pouco de tudo. Mas na apostila tá meio desastroso mesmo. Tá? Gente, é só você seguir aquela regra. Não tem como eu fazer as atividades na aula. Eu tenho 50 minutos de aula. Não tem jeito. Isso aí é inviável. Se eu estivesse fazendo todas as atividades na aula, a gente estaria lá em implementação do primeiro grau, hein? Não tem como. Tá? O ritmo é outro. As atividades é para vocês fazerem em casa. Assim, ó, o que eu passo na. Porque assim, ó, o que foi substituído, as atividades foi substituído pelas listas extras. A lista extra é para substituir atividades. Então, assim, ó, você tem que fazer as listas que eu passo, fazer as atividades e praticar. Se você der conta disso, tá bom. Se você der conta só das listas, tá bom também. Só com as listas você vai conseguir um bom desempenho, tá? Mas o ideal é você fazer as listas, as atividades e praticar. Ah, mas aí sobrou aprofundar. Aí o aprofundar, deixa que eu seleciono os exercícios e faço uma aula de exercício com aprofundar. E também tem muito exercício que está repetido, que tem na minha lista e aparece no praticar e esse tipo de coisa. E se eu fizer só o aprofundar e o aprofundar, tá bom? O que é aprofundar e aprofundar? Sem atividades. Você não quer fazer atividades? Se você tiver num nível um pouco melhor, não precisa fazer as atividades mesmo. Praticar e aprofundar não tem problema. Você pode ir para praticar e aprofundar. Não tem problema. Tá? Só foge dos exercícios de os militares de matemática. Eu acho que de física não tem problema. Pode falar, Isabela. Sim, as atividades são mais fáceis. As atividades geralmente são mais fáceis do que o praticar. É atividades, praticar e aprofundar o nível de dificuldade, mais ou menos. A minha lista é meio que um compilado de tudo isso. Tá? Beleza? Então, ó, vamos fazer o 34 aí da página 81. Tá? Vamos ver o que virem. Ó, todo mundo com a apostila? Espero que sim. Depois tira foto disso daí pra passar pro pessoal do Exatas, né? Não, eles não fazem isso aqui. Eles não estão? Não, se vocês for fazer isso aqui, eles vão ficar loucos. Ah. Porque já tem o material de exatas deles lá, senão vai ficar uma loucura. Ó, então, ó, exercício 34, página 81, ele fala assim, ó. Os portões automáticos deslizantes para garagens são normalmente providos de uma gremalheira ao longo de toda a sua extensão. A gremalheira consiste de um trilho com barras dentadas. Estou na página 81, exercício 34, na apostila.
A gremareira consiste de um trilho. A gremareira consiste de um trilho ou barra dentada de plástico rígida e resistente, cujo suporte é soldado ao portão. O movimento de abertura ou fechamento do portão é feito com um motor elétrico de eixo com extremidade dentada e acoplado à gremareira, conforme ilustrado na figura. Considerando o caso em que o deslocamento do portão é de 3 metros, o diâmetro do motor é 8 vezes 10 a menos 2 metros e o portão gira com uma frequência constante de 50 RPM, podemos concluir que o tempo de abertura ou fechamento do portão em segundos é beleza, tá bom. Ó, o que ele tá falando, ó? Eu sei que o deslocamento do portão é 3 metros, certo? Primeiro, o que vai acontecer? Ele desloca esse portão 3 metros. Ele precisa deslocar esse portão 3 metros. Então, ó, ele está fazendo um movimento circular aqui, tá certo? Ele faz um movimento circular aqui. E esse movimento circular aqui faz subir esse portão 3 metros. Esse movimento circular tem um raio R. Esse raio R é de 8 vezes 10 a menos 2 metros. O portão tem que andar 3 metros. Você concorda que tudo que ele roda aqui tem uma barra aqui em cima que também se movimenta. O movimento dessa barra aqui em cima vai fazer com que o portão suba 3 metros. Tá? É isso que vai acontecer. É verdade. E o diâmetro do eixo do motor. É verdade, você tem razão. O diâmetro é 8 vezes 10 a terceira. Beleza. Então ele fala assim, ó. Bem, o que eu preciso... Ah, ele fala que o giro do portão é de 50 RPM, tá? Então ele me deu a frequência de rotação, que é de 50 RPM. Quer dizer que ele dá 50 rotações por minuto, tá? Então isso daqui está em minutos, é o tempo que ele demora para fazer a volta, tá? Então eu sei que em 1 minuto ele dá 50 voltas. É isso que a rotação significa, tá? Bem, uma volta completa aqui demora é equivalente a quantos metros? Porque eu preciso saber, ó, quando esse cara dá uma volta completa, ele sai desse ponto e dá uma volta completa, o portão ele arrasta uma volta completa. Então, por exemplo, se essa circunferência mede 30 centímetros, esse ponto aqui vai se deslocar 30 centímetros. Vai deslocar exatamente o tamanho da volta. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular aqui é o comprimento da circunferência. Então, ó, comprimento de C. Como que eu faço para calcular o comprimento de C? O comprimento de C é 2πr, tá? Então, ó, ele pediu para usar algum valor por π, pediu π3. Então, ó, ficou 2 vezes 3, cuidado, o raio é 4 vezes 10 a menos 2. Então, deu 8, deu 24, isso daqui deu 0,24. 0,24 metros. Então, uma volta da circunferência, o portão se mexe 0,24 metros. O que a gente sabe? A gente sabe que em 60 minutos ele dá 50 voltas. Como que eu sei disso? Ué, porque é 50 RPM, se é 50 RPM, ele dá 50 voltas em 1 minuto. Então ele dá 50 voltas em 60 segundos. Outra coisa importante, se ele quer andar 3 metros, eu preciso ver quantas voltas cabem em 3 metros. Então, eu preciso calcular o número de voltas. Tá? Então, o que eu vou calcular aqui é o número de voltas. Tá? Vou calcular o número de voltas. Como que eu calculo o número de voltas? Fazendo regra de 3. Beleza. Então, ó,
O que eu sei? Uma volta é 0,24 metros. Quantas voltas eu preciso para andar 3 metros? Então ficou 0,24x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 0,24. Tá? Então, ó, 3 dividido por 0,24 vai dar quanto isso aí? 3 dividido por 0,24. 3 dividido por 24, número bonito? É. Então, isso aqui dá 12,5 voltas. Tá bom? Beleza. 12,5 voltas. Bem, o que eu quero saber? Eu quero então fazer 12,5 voltas. Então eu faço uma outra regra de 3 para descobrir quanto tempo ele demora para fechar o portão. Por quê? 50 voltas ele demora 60 segundos. 12,5 voltas ele demora x, multiplica em cruz. Então 50x é igual a 60 vezes 12,5. Quarto zero, quarto zero. Então ficou 6 vezes 12,5 dividido por 5. Isso aqui vai dar 15 segundos. Ele demora 15 segundos para fechar o portão. Beleza? É mais difícil você entender o que está acontecendo no exercício do que desenvolver ele, né? Sim ou não? Alguma dúvida? Ou sem dúvidas? Beleza. Então, ó, esse foi o 34. Eu vou fazer agora o 35. O 35 fala assim, ó. A ponta de uma hélice de um catavento descreve um movimento circular uniforme, então velocidade constante só tem aceleração centrípeta. Os vetores de velocidades de um ponto localizado nessa extremidade, nos tempos t e t mais ΔT, são respectivamente representados na figura. Então ele colocou. E a figura, ó, você viu que é x e y, essa figura aí, tá? Então, ó, eu vou até fazer o gráfico aqui. É y em metros e x também em metros. Ele tem um ponto aqui que está na posição 4 e ele está apontando para cá. Depois de um determinado tempo, ele veio, na verdade ele começou aqui, né, na posição 3, essa altura é 4 e essa posição aqui é 3. Ó, o catavento está fazendo, é um catavento. Ele está fazendo um movimento circular assim. Ó, o que significa, ó? Ele está nessa posição aqui, para cima, e aí depois ele vai andar e vai chegar nessa posição aqui para a direita, tá? Então, ó, saindo dessa posição e chegando a essa posição, ele andou quanto? Ele andou 1 metro. Então significa que o raio vale 1 metro. Entenderam? Sim ou não? Temos um sim. Tá. Então ele falou que o raio andou 1 metro. Nessa figura, os vetores velocidades têm suas origens posicionadas sobre a ponta da hélice. Assim é correto afirmar que o ponteiro gira no sentido. Ele quer saber que sentido gira o ponteiro. Ó, você já percebeu, né? Se ele começou aqui e veio para cá, ele tem que girar nesse sentido. Esse sentido é o sentido horário. Então ele gira no sentido horário e a trajetória tem raio 1. Alternativa D. Beleza? É que o gráfico é x e y, né? X e y ele tá mostrando a altura e o deslocamento dele ao mesmo tempo, né? Não é muito simples.
Então, ó, vou para aprofundar, tem uma dúvida no 51. O 51 é de movimento circular? Como que eu sei que é o metro? Olha só. Essa coordenada aqui, desse ponto, ó, não é x3 e y4, desse ponto aqui. A coordenada desse ponto aqui, agora é x4 e y3. Quer dizer que ele andou 1 metro para cá e 1 metro para baixo. Tudo isso aqui é raio. Então eu sei que o raio é 1. Fantástico? Sucesso internacional? Sucesso internacional. O 51 é do Globo da Morte? Do aprofundar? Tá. É que esse do Globo da Morte é lei de Newton. Tá? Esse do Globo da Morte é lei de Newton. Ó, vocês têm mais alguma dúvida de movimento circular? O 52 também é lei de Newton. É, da menina também, lei de Newton. Se vocês têm mais dúvidas do movimento circular, sim ou não? Sim, silêncio total. No silêncio da noite. Ó, quando você procura, eu vou fazer os de lei de Newton aqui. Página 113, exercício 51. Tá? Na altura da massa do globo da morte, a normal é 0? É. Sim. Sim. Ó, exercício 51, página 103. Ele fala assim, ó. Considerando a figura a seguir, no qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro de um globo da morte. Ao realizar o movimento de looping dentro do globo da morte, ou seja, percorrendo a trajetória ABCD mostrada acima, o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não caia ao passar pelo ponto mais alto do globo da morte. Nessas condições, a velocidade mínima V da moto, de forma que a mesma não caia ao passar no ponto A, dado que o globo da morte tenha raio 3,6 metros, ó, o que acontece nesse esquema do globo da morte, ó? Na hora que ele está aqui nesse ponto mais alto, ele tem duas forças agindo. A normal empurrando ele para baixo e o peso empurrando ele para baixo. Para ele ter uma velocidade mínima, a velocidade mínima quer dizer que na hora que ele chegar nessa altura máxima, ele perde o contato do globo da morte. Então, se ele perde o contato do globo da morte, a normal não existe. A normal é 0. Então, a normal é sempre 0 quando eu estou falando de V mínimo. Tá claro isso? Então, se ele falou de V mínimo quando você está num loop, quando você está em alguma coisa desse tipo, a normal não existe. A única força que está agindo é a força-peso. Que tipo de movimento é esse? Circular. Qual é a força resultante do movimento circular? Centrípeta. Força centrípeta. Então, ó, eu sei que a força resultante é a força centrípeta. Força centrípeta é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem que está ajudando o movimento aqui? Quem que está apontando para o centro?
o peso. Então, ó, lembrando, o que é a força centrípeta? mv² sobre r. O que é o peso? mg, já era. V é raiz de rg. O raio, ele falou que é 3,6, aqui é 10, vai dar 36, 6 metros por segundo. Ele quer em km por hora, é só multiplicar por 3,6. Então a velocidade vai ser 21,6 km por hora. Alternativa C, C de cão. Desceu, né? Todo mundo show? Show ou não show? Show. Show, show, show. Escutei 2 é um bom exercício também. Pode falar. Porque deu. A Isabela perguntou por que deu 21,6. Porque ele quer em km por hora. Eu multipliquei por 3,6. Sacou o esquema da Jurema? Esquema da Jurema. Jurema tem um esquema. Esse esquema é só dela. Por isso que ela é a Jurema. Ó, beleza? Então, ó, exercício 52, exercício muito bom. Simples, simples. Mas fácil? Não. Tá? Apesar de ele ser simples, ter poucos componentes envolvidos, ele requer muito do aluno, tá? Ele fala assim, ó. Uma garota de 50 kg está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal que tenha uma das suas extremidades presa nesse assento e uma outra a um saco de areia de 66 kg que está apoiando em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por 2 roldanas fixas no teto enquanto oscila. A garota percorre uma trajetória circular. Então, uma coisa importante, trajetória circular. Essa garotinha que está fazendo um movimento circular uniforme. Então, a força resultante é a força centrípeta. Em um plano vertical. De modo que ao passar pelo ponto a corda fica instantaneamente vertical. Então, ele passou pelo ponto A, o ponto A é esse ponto aqui, que é onde a garotinha está aqui. Que a corda fica instantaneamente vertical. E ele fala que isso aqui tem 5 metros, né? Então, se a corda tem 5 metros, quer dizer que o raio da circunferência tem 5 metros. Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando o G10 e as informações contidas na figura, a maior velocidade com que a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca contato com o solo, tá? Então, o saco de areia não pode perder contato com o solo. Se o saco de areia não pode perder contato com o solo, o que vai acontecer? O peso do saco de areia tem que ser igual à tração. Então, a tração que está puxando essa garotinha aqui para cima é igual ao peso do saco de areia. Lembrando que tem o peso da garotinha. Ó, então, ó, o saco de areia está parado. Se o saco de areia está parado, a tração é igual ao peso do saco de areia. Tá entendido isso? Sim ou não? Fala sim ou não. Sim.
Ó, aqui está no movimento circular. Então, aqui não significa que a atração é igual ao peso da garota. Ó, a Isabela pediu para repetir. Ó, o saco de areia está parado. Se o saco de areia está parado, quer dizer que a atração tem que ser igual ao peso do saco de areia. Eles têm que se anular essas forças, senão o saco de areia vai subir. Ou, né? Ele vai subir, mas ele está parado. Beleza? Então, olha só que loucura. Aqui, a atração não é igual ao peso da garota. Porque nessa situação eu tenho uma força agindo. Quem que é a força? Força centrípeta. Força centrípeta vai ser quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é quem aponta para o centro. Nesse desenho, quem está apontando para o centro? A atração. Então, a atração ajuda e o peso da garota atrapalha. Show de bola até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Fala pra mim se você tem dúvida. Agora. Ou senão você pode se calar pra sempre. Bem, então. Por que a atração ajuda mesmo? Porque a atração está apontando para o centro. Ó. A atração aponta para o centro. No movimento circular, é sempre quem aponta para o centro da circunferência, no caso a atração, é quem ajuda. Quem atrapalha é quem aponta para fora da circunferência. Beleza? Então, ó, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Atração é o peso do saco de areia. E aqui é o peso da garota. O peso da garota é 50 quilos. O raio é 5 metros. O saco de areia é 66 quilos, então é 650 newtons. E o da garota, 500 newtons. Então, ó, cortou, deu 10. 10v quadrado é igual a... Sobrou 1, sobrou 116, cortou. V quadrado é igual a 16, então V é igual a 4 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima com que a garota passa naquele ponto. Isso daí é a alternativa D, de dinastia merovingia. E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil? Responde aí, fala alguma coisa. Vocês falam tão pouco. Nossa, eu tô começando a ficar apavorado. Não dava, viu, Laura, pra cortar a massa, porque a massa do saco de areia é diferente da massa da garota, tá? Então eu não consigo cortar essa massa com essa, então eu não corto a massa. Alguém falou mais ou menos. Porque, ó, é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é a atração, porque a atração tá apontando pro centro. E eu sei que a atração é igual ao peso, porque o saco de areia não mexe. O raio é 5. O raio é o tamanho da corda. A Sara perguntou por que o raio é 5, que é o tamanho da corda. Pode falar. O 660 é o peso da areia. O que é peso? Não é massa vezes a gravidade? A massa da areia é 66, a gravidade é 10, então é 660. Ele deu. Isso ele deu. Alguma dúvida? Tudo fera? Então, ó, a partir da semana que vem, eu vou dar um plantão só na semana e vou fazer aula de exercício nos outros dias. Porque aí pelo menos vocês têm o exercício resolvido, conseguem ver. É 80? É. Não, aqui é 50, que eu cortei 50 com 5 e deu 10. Beleza? Então, ó, por hoje é isso.